Bem-vindo, amigos. Hoje o tema da nossa aula vai ser otite média crônica. Relembrando a etiologia das perfurações da membrana timpânica, as infecções, causa mais comum é bactéria, Mycobacterium viroses, os traumas com 80% de resolução espontânea em média, principalmente se não houver envolvimento da cadeia circular. Os traumas podem ser penetrante e perfurante, trauma físico nos casos de fratura do osso temporal, lembrando que a longitudinal é mais comum que a transversal. Uma imagem, então, membrana timpânica orelha esquerda, uma perfuração por penetração da membrana timpânica. Outra imagem de membrana timpânica orelha direita, uma perfuração traumática da membrana timpânica. Membrana timpânica orelha esquerda, outra imagem de perfuração traumática com sangue, expondo ao quadrante posterior da membrana timpânica. Dá para ver aqui o ramo longo da bigorna, a articulação íncudo-estapediana, o tendão do estapédio. Nessa outra imagem, dá para se observar aqui a perfuração da membrana timpânica com uma disjunção da cadeia circular num caso de fratura do osso temporal. Aqui o ramo longo da bigorna e o processo lenticular com uma rotação de 180 graus desarticulando da cabeça do estribo. Então, aqui é a imagem da fratura oblíqua do osso temporal, a imagem da linha de fratura, pegando a região da orelha média, e o sinal aqui de fratura do osso temporal. Outro sinal que acompanha as fraturas do osso temporal é o sinal de Battle. Ainda dentro da etiologia das perfurações da membrana timpânica por trauma, teremos aqui o trauma térmico em soldadores e metalurgia ou raio, e nesses casos, uma resolução espontânea de apenas 40% dos casos, por causa aqui da perda tecidual. Outro tipo de perfuração por trauma seria trauma por diferença de pressão, que seria o barotrauma, que acontece em avião, mergulho ou num tapa na orelha. E as perfurações de causa iatrogênica, como as cirurgias de membrana timpânica, as otológicas, e a persistência de tubos de ventilação, principalmente para os tubos de longa duração, mais do que de curta duração. Outra imagem, então, membrana timpânica esquerda, uma perfuração traumática da membrana timpânica. Essa imagem da clínica do Dr. Koser, uma perfuração traumática pós-mergulho, orelha esquerda e a perfuração aqui da membrana timpânica. Outra imagem da clínica do Dr. Koser, de uma perfuração traumática pós-fogos de artifício de uma membrana timpânica esquerda, mostrando aqui o ramo longo da bigorna, articulação íncudo-estapediana. Otites médias crônicas. Classificação. De forma didática, a gente vai classificar aqui em otite média crônica simples, otite média crônica supurativa, otite média crônica colesteatomatosa, que subdivide em congênita, adquirido primário, adquirido secundário, otite média crônica silenciosa, que é a telectásica ou adesiva, e a tímpanosclerose. Vamos começar então pela otite média crônica simples, que é uma doença da mucosa. Nesses casos, eu tenho uma perfuração da membrana timpânica associada a episódios intermitentes de otorreia, em que as alterações da mucosa da orelha média e mastoide não são permanentes. Os sintomas são leves e com longos períodos de acalmia, ou seja, eu vou ter uma ausência de otorreia por um período superior a 2 meses.
Na otite média crônica simples, a perfuração da membrana timpânica costuma ser central, com rebordo, pode ou não ter otorreia e, quando tem, geralmente acompanha os quadros de infecções de vias aéreas superiores com secreção mucoide ou mucopurulenta, sem traços de sangue e sem fetidez. E quando existe otorreia, ela geralmente melhora com tratamento tópico, na maioria das vezes, e muito raramente com tratamento sistêmico. Atentar que a presença de otalgia ou vertigem pode sugerir uma exacerbação aguda da doença ou até mesmo uma complicação. Aqui uma imagem, membrana timpânica direita, uma perfuração da membrana timpânica com rebordo, seca, mucosa da orelha média normal, o ramo longo da bigorna, a articulação íncudo-estapediana, o tendão do estapédio, a região do promontório e a janela redonda. Otite média crônica simples, orelha direita, apófise curta do cabo do martelo, orifício timpânico da tuba auditiva, a região do promontório, ramo longo da bigorna, articulação íncudo-estapediana, tendão do estapédio e janela redonda. Mucosa da orelha média normal, sem reação inflamatória e sem secreção. Membrana timpânica esquerda, apófise curta do cabo do martelo, limites da perfuração da membrana timpânica com o rebordo, a imagem aqui da cadeia ossicular, região do promontório, janela redonda. Outra imagem, membrana timpânica esquerda, apófise curta do cabo do martelo, região com tímpano-esclerose, os limites da perfuração da membrana timpânica, parte tensa, a mucosa da orelha média sadia normal, sem reação inflamatória, sem secreção. Membrana timpânica esquerda, apófise curta do cabo do martelo, parte flácida, parte tensa da membrana timpânica, perfuração da membrana timpânica com rebordo, orelha média sadia normal. Orelha esquerda, uma retração da parte tensa da membrana timpânica, a imagem da perfuração da membrana timpânica. Orelha direita, apófise curta do cabo do martelo, imagem da articulação íncudo-estapediana, tendão do estapédio, a perfuração anterior com a região aqui do orifício timpânico da tuba auditiva. E o tratamento da otite média crônica simples. Primeiro é proteção da orelha contra a água para evitar a otorreia e as reações inflamatórias. Quando existe otorreia, que são os quadros de crise, o tratamento primordial é a utilização de gotas otológicas. Cirurgia para o fechamento das perfurações da membrana timpânica devem ser reservadas para as crianças acima dos 7, 8 anos de idade, ou seja, a partir dos 7, 8 anos de idade, a incidência das infecções de orelha média, das otites médias agudas, tende a diminuir drasticamente e isso não vai colocar em risco a cirurgia e o enxerto que a gente vai utilizar para fazer o fechamento dessa perfuração. É importante que antes da cirurgia esse ouvido esteja seco por 3 a 6 meses e a cirurgia indicada é a timpanoplastia sem ou com a reconstrução da cadeia ossicular. Lembrar que presença de otalgia, cefaleia e vertigem pode sugerir quadros de complicação da doença. A timpanoplastia pode ser feita por via endomeatal, endoaural ou retroauricular. Para os casos em que a perfuração da membrana timpânica é pequena, pode-se utilizar o plug de cartilagem, mostrando aqui então a correção da perfuração da membrana timpânica. Nos casos em que existe uma perfuração ampla ou subtotal, a gente vai rodar um retalho tímpano-meatal para avaliar e inspecionar a cadeia ossicular. Se essa membrana timpânica for muito fina,
o reforço com cartilagem da região do enxerto facial ou o uso de um enxerto pericondrocartilagem também pode ser útil. Aqui então a timpanoplastia com a técnica de incisão da pele do conduto para perfuração mais ampla, rebatendo um enxerto de pele à membrana timpânica, a análise e investigação da cadeia ossicular, o posicionamento do enxerto e rebatendo a pele e a membrana timpânica para o seu leito original. Otite média crônica supurativa, doença escamosa. São os casos em que a gente vai ter uma supuração persistente da orelha média e mastoide crônica, ou seja, acima de 6 semanas. Geralmente é uma otorreia com odor fétido, pode ser sanguinolenta se houver granulações. Bolsas de retração seca, são as self-cleaning pockets, podem não ter qualquer história de otorreia. A membrana timpânica vai exibir tanto uma perfuração como uma bolsa de retração na parte tensa ou parte flácida da membrana timpânica. Uma imagem da clínica do Dr. Koser de uma otite média crônica supurativa. Então, presença de reação inflamatória, membrana timpânica úmida com secreção. Nesses casos, o tratamento da otorreia vai ser feito através de uma limpeza frequente, quase que diária, do conduto auditivo externo, remoção dos tecidos de granulação, aplicação de corticoides e antibióticos tópicos. Alguns casos, associa-se também a antibióticos sistêmicos e, nos casos recorrentes ou persistentes, a cirurgia está indicada. Nos casos de otite média crônica, tanto simples como as otites médias crônicas supurativas, deve-se realizada a avaliação audiológica e exames de imagem como a tomografia dos ossos temporais. Devemos pensar no tratamento cirúrgico para os casos de otorreia persistente, para fechar a perfuração, para restaurar a audição. Lembrando que a cirurgia precoce vai prevenir infecções recorrentes dessa orelha média e o agravamento da alteração mucosa. Para pacientes que desenvolvem complicações de otite média crônica e a cirurgia indicada vai ser a timpanoplastia com mastoidectomia. Otite média crônica colesteatomatosa. O colesteatoma é um epitélio escamoso estratificado, produtor de queratina, usualmente em formato cístico, que vai seguir a arquitetura da orelha média, ático e mastoide. Crescimento de pele em local ectópico, que é a orelha média, e composta de todas as suas camadas epiteliais. Apresenta crescimento independente, repondo mucosa, reabsorvendo osso. E pode ocorrer em qualquer porção pneumatizada do osso temporal. Histologicamente, o colesteatoma é composto por um cisto contendo escamas de queratina, a matriz, que é o epitélio escamoso queratinizado, a perimatriz, que é o tecido de granulação em contato com o osso, produz enzimas proteolíticas. Otite média crônica colesteatomatosa é classificada em colesteatoma congênito, colesteatoma adquirido, e o adquirido é subdividido em primário, que seria a bolsa de retração, e secundário a uma perfuração timpânica. Otite média crônica colesteatomatosa congênita. Então, a patogenia ele se desenvolve em decorrência de restos embrionários de células da pele da orelha externa dentro da orelha média. Localiza-se na pirâmide petrosa, mastoide e teto da orelha média. O colesteatoma congênito deve preencher os critérios de Levinson, que são
A presença de uma massa branca medial com a membrana timpânica normal, parte flácida e parte tensa normais da membrana timpânica, sem história de otorreia ou perfuração, sem antecedentes de procedimentos otológicos. Antecedentes de orelha média, como por exemplo otites médias agudas, não são fatores de exclusão. A imagem, então, de um colesteatoma congênito, a imagem da massa branca com uma membrana timpânica, parte flácida e parte tensa normais. A imagem, então, da massa branca do colesteatoma congênito, numa orelha timpânica, membrana timpânica, orelha direita, com membrana timpânica íntegra, sem sinais de inflamação ou infecção. Membrana timpânica, orelha esquerda, bem translúcida, transparente, e a imagem da massa branca por trás da membrana timpânica íntegra, sugerindo colesteatoma congênito. Orelha direita, membrana timpânica íntegra, translúcida, e a imagem branca por trás da membrana timpânica, sugerindo colesteatoma congênito. Uma imagem de um colesteatoma congênito bem avançado, já causando o abaulamento da membrana timpânica, pode até sugerir um quadro infeccioso agudo, quando na verdade é todo o crescimento do colesteatoma dentro da orelha média. Otite média crônica colesteatomatosa adquirido primário. Nesse caso, ele se desenvolve progressivamente, começando como uma retração da parte tensa ou parte flácida da membrana timpânica, como resposta ao bloqueio da tuba auditiva. Com uma pressão negativa persistente dentro da orelha média, uma bolsa de retração com presença de restos celulares retidos é que vai formar o colesteatoma. Às vezes, uma infecção secundária pode levar a otorreia purulenta e a presença de granulações ao redor da bolsa, levando a uma osteite associada. Então, a patogenia da otite média crônica colesteatomatosa adquirido primário é decorrente de uma disfunção da tuba auditiva, um arejamento pobre, aqui no caso do espaço epitimpânico, a retração da parte flácida, com um padrão de migração alterado, o acúmulo da queratina, com o alargamento do saco e a formação do colesteatoma. Aqui, então, as duas situações possíveis para a retração da membrana timpânica. Aqui a gente vê a retração da parte flácida da membrana timpânica, então, na região do espaço de Prusac, ele começa a se formar para essa região e tende a se desenvolver na parte flácida da membrana timpânica com a parte tensa normal. Nesse outro caso, o que se observa é uma retração da parte tensa da membrana timpânica, a formação da bolsa de retração e a migração do colesteatoma através dessa bolsa de retração da parte tensa da membrana timpânica. Então, observa-se aqui a retração da parte flácida da membrana timpânica, parte tensa normal, a formação da bolsa de retração e a formação do colesteatoma na parte flácida da membrana timpânica, com a parte tensa da membrana timpânica normal. E nessa outra imagem, uma bolsa de retração na parte tensa da membrana timpânica, com a evolução do quadro, a formação do colesteatoma na parte tensa da membrana timpânica. Relembrando aqui a anatomia, a região epitimpânica, que está localizado sob o processo curto do cabo do martelo e contém a cabeça do cabo do martelo, o corpo da bigorna, ligamentos e dobras mucosas. E essa parte flácida da membrana timpânica que suporta as fibras da camada média vibrátil do tímpano. Membrana timpânica, orelha direita, apófise curta do cabo do martelo, ligamento tímpano maleolar posterior com uma pequena bolsa de retração
e o quadrante posterior mostrando uma grande retração. Aqui o ramo longo da bigorna, cabeça do estribo, tendão do estapédio, aqui embaixo o facial e uma bolsa de retração. Membrana timpânica, orelha direita, apófise curta do cabo do martelo, ligamento tímpano maleolar posterior, anterior, a parte flácida da membrana de Charapnel com uma bolsa de retração, tímpano-esclerose, a retração da membrana timpânica da parte tensa. Orelha direita, apófise curta do cabo do martelo, parte flácida da membrana timpânica, cabo do martelo, região com tímpano-esclerose, bolsa de retração chegando até a região do promontório, a cabeça do estribo, tendão do estapédio, janela redonda. Membrana timpânica, orelha direita, apófise curta do cabo do martelo, uma bolsa de retração no quadrante posterior, aderindo ao ramo longo da bigorna, a articulação íncuso-estapediana, tendão do estapédio, a membrana aderindo na região do promontório. Membrana timpânica, orelha esquerda, apófise curta do cabo do martelo, ligamento tímpano-maleolar posterior, anterior, a bolsa de retração, a região atical. Membrana timpânica, orelha esquerda, a apófise curta do cabo do martelo, parte tensa com a tímpano-esclerose, a bolsa de retração atical. Membrana timpânica, orelha direita, parte tensa da membrana timpânica íntegra normal e uma grande retração na parte flácida da membrana timpânica, onde está aqui a formação de um colesteatoma. Membrana timpânica, orelha esquerda, apófise curta do cabo do martelo, parte tensa da membrana timpânica com tímpano-esclerose e uma grande bolsa de retração na parte flácida com a formação do colesteatoma. Membrana timpânica, orelha direita, apófise curta do cabo do martelo, parte tensa da membrana timpânica com toda essa região branca de tímpano-esclerose e a formação do colesteatoma na parte flácida da membrana timpânica. Membrana timpânica, orelha esquerda, parte tensa da membrana timpânica normal, a bolsa de retração na parte flácida da membrana timpânica, onde está aqui a formação do colesteatoma. Mesma imagem, parte tensa da membrana timpânica de aspecto normal e uma grande formação de colesteatoma na região atical. Aqui na imagem do corte tomográfico, cóclea, cadeia ossicular e a formação aqui da imagem sugestiva do colesteatoma. Os padrões de crescimento para o espaço de Prussac. Então, essa é a região do espaço de Prussac e ele pode ir para a região epitimpânica anterior, posterior e para o mesotímpano posterior. Nesse corte tomográfico, onde está aqui apontando a seta, densidade de partes moles, pequena erosão do esporão, cadeia ossicular intacta, a gente vai imaginar aqui então o colesteatoma no espaço de Prussac. O crescimento do colesteatoma para a região epitimpânica posterior acontece através do espaço incudal para o antro e toda a região da mastoide. Nesse corte tomográfico, onde aponta aqui a seta, densidade de partes moles, envolvimento da cadeia ossicular, que está aqui, mínima extensão para a mastoide, sem envolvimento do tegmen, sem envolvimento do nervo facial, que passa aqui, sem envolvimento do canal semicircular lateral. A gente vai imaginar que seja um colesteatoma de orelha média
com um envolvimento precoce da mastoide. O colesteatoma também pode migrar para a região mesotimpânica posterior, em região inferior, em direção à bolsa posterior de von Trout, do estribo, que está aqui, janela redonda, seio timpânico e recesso facial. O colesteatoma também pode migrar para a região epitimpânica anterior, que é a região anterior da cabeça do martelo, podendo chegar ao recesso supratubal via bolsa anterior de von Trout. Otite média crônica colesteatomatosa adquirido secundário. Patogenia. Pode ser em decorrência de uma implantação da pele para dentro da orelha média através do ato cirúrgico, corpo estranho, explosão. Pode ser por uma metaplasia, que seria uma transformação do epitélio cuboide em escamoso pelo quadro infeccioso crônico. Pode ser por uma invasão ou migração, que é a migração medial, pela perfuração permanente da membrana timpânica, principalmente sendo marginal, sem rebordo, e geralmente a parte flácida está intacta, existe uma inflamação do espaço de Prusac, o rompimento da membrana basal com migração epitelial. A evolução clínica. O paciente apresenta como história uma perda auditiva, otorreia, otalgia, zumbido, eventualmente vertigem. Existe um histórico prévio de otite média crônica, perfuração de membrana timpânica ou história antecedente de cirurgia otológica. Geralmente existe uma perda auditiva daquele lado da perfuração progressiva, acompanhada de otorreia fétida. Então, a fetidez da secreção é muito sugestivo de otite média crônica colesteatomatosa. No exame clínico desse paciente, ideal é fazer uma otomicroscopia, observar se existe bolsa de retração póstero superior com matriz, se existe tecidos de granulação ou pólipo aural. Também podemos realizar otopneumotoscopia e quando eu tenho uma resposta positiva para a fístula, isso sugere envolvimento do labirinto com o canal semicircular lateral. E se a orelha estiver infectada, fundamental fazer cultura para antibiograma e tratamento com gotas otológicas. Então, perfuração da membrana timpânica bilateral, sugestivo de quadro de colesteatoma. Então, gap aéreo ósseo, mostrando que apesar do paciente ter colocado tubo de ventilação, acabou desenvolvendo colesteatoma nessa orelha. Uma perfuração quase que total da membrana timpânica, a região do orifício timpânico da tuba auditiva, destruição da cadeia ossicular pelo colesteatoma. Nessa outra imagem, toda a orelha preenchida pelo colesteatoma. Então, na otite média crônica colesteatomatosa, seja adquirida primária ou secundária, deve-se realizar a avaliação audiológica e a avaliação por imagem, a tomografia dos ossos temporais, a ressonância ou angiografia, se suspeitar de envolvimento de outras estruturas que não a região da mastoide. Nesse corte tomográfico, conduto auditivo externo, a membrana timpânica cadeossicular mastoide na orelha normal e na orelha afetada com a imagem de secreção e material de partes de densidades de partes moles. Aqui a gente consegue ver a janela redonda, o preto significa a região arejada, ouvido médio normal nessa orelha, e essa imagem com bolhas de ar e secreção, provavelmente envolvimento pelo colesteatoma. Nesse outro corte tomográfico, cadeia ossicular, martelo bigorna, a região da mastoide bem desenvolvida,
arejada, a imagem aqui do nervo facial e aqui na orelha afetada, a presença de material de densidades de pastimoles, o canal facial íntegro. Nessa outra imagem, o canal semicircular lateral, ainda com rebordo, mais envolvimento da região da mastoide. Orelha normal, com mastoide bem desenvolvida, bem arejada, o muro do canal semicircular lateral. Desse outro lado, envolvimento de algumas células da mastoide, mas ainda preservado a parede do canal semicircular lateral. O tratamento da otite média crônica colesteatomatosa, seja adquirido primário ou secundário, deve ter os objetivos bem definidos, que são, em primeiro lugar, remover o foco da doença e manter essa orelha média seca. Segundo, manter ou restaurar a capacidade funcional auditiva, que seria a audição. E por último, manter, na medida do possível, a anatomia normal dessa orelha afetada. E o tratamento das complicações sempre será a prioridade. Cada caso deve ser tratado com uma abordagem individualizada, de acordo com a localização e extensão da doença. E é fundamental aqui um bom aconselhamento pré-operatório. O tratamento médico seria limpeza local, cuidados locais para aqueles pacientes onde existe uma contraindicação cirúrgica, seja ela por anestesia ou outros fatores. Preventivo, nos casos de otite média crônica adquirida primária, em que existem as bolsas de retração, o tubo de ventilação pode eventualmente prevenir o surgimento dessas bolsas. E pensar em timpanotomia exploradora nos casos persistentes. Já o tratamento cirúrgico seria timpanoplastia sem ou com a mastoidectomia simples, pode ser também a mastoidectomia radical, a aticotomia transcanal anterior e a mastoidectomia radical modificada de Bond. Tipos de timpanoplastia. A tipo 1 é quando eu vou corrigir uma perfuração da membrana timpânica com uma cadeia ossicular normal. A tipo 2 é quando eu vou corrigir a perfuração da membrana timpânica numa orelha que já tem um envolvimento parcial da cadeia ossicular. A tipo 3 é a meringoestapedopexia, ou seja, eu vou colocar o neotímpano por cima do estribo. O tipo 4, eu vou proteger a janela redonda com o neotímpano. E a tipo 5, eu vou proteger um canal semicircular lateral que existe comunicação com a orelha média. Existem várias técnicas cirúrgicas para corrigir a destruição da cadeia ossicular que aparece nesses casos de otite média crônica colesteatomatosa. Os mais conhecidos são o PORP e o TORP. O PORP é o parcial, o TORP é o total ossicular replacement próteses, onde eu uso um pedaço aqui da cartilagem com uma prótese que vai substituir aqui o martelo à bigorna e colocado por cima da platina do estribo, como essa imagem pós-cirúrgica que a gente vê aqui, para recuperar a função de transmissão pela via aérea. Em alguns casos, além da timpanoplastia, a gente vai ter que fazer uma exploração da região da mastoide, e isso é a timpanomastoidectomia simples. Na timpanomastoidectomia simples, eu abro a região toda da mastoide para remover o tecido doente ou os focos do colesteatoma, mantendo a parede posterior do conduto auditivo externo.
Aqui então a imagem cirúrgica da tímpano-mastoidectomia simples, conduto auditivo externo, a parede posterior do canal do conduto auditivo externo e toda a região broqueada aqui da região da mastoide com a limpeza e remoção do tecido doente e dos focos de colesteatoma. Já na mastoidectomia radical, a parede posterior do conduto auditivo externo é derrubada e eu faço uma cavidade única entre a orelha externa e média com a região da mastoide aqui exposta. Outra técnica cirúrgica é a aticotomia transcanal anterior, em que eu vou bloquear a região superior do conduto auditivo externo até chegar na região superior da cadeia ossicular. A otite média crônica colesteatomatosa adquirida, seja primário ou secundário, pode ser dividida em complicações intratemporais e as complicações intracranianas. As intratemporais são perda auditiva, a fístula labiríntica, abscesso mastoídeo, que é a mais comum, paralisia facial, labirintite e petrosite. A perda auditiva condutiva é a mais comum, causada ou pela perfuração da membrana timpânica ou pela perfuração e envolvimento da cadeia ossicular, que está presente em cerca de 30% dos casos. A severidade da perda vai variar de acordo com a extensão da doença e, quando existe uma perda sensório-neural, pensar em envolvimento labiríntico. E complicações cirúrgicas da audição acontecem em menos de 3%, alguns casos podendo chegar até a anacusia. A fístula labiríntica afeta por volta de 10% dos pacientes e devemos suspeitar naqueles que apresentam doença prolongada, perda auditiva sensório-neural ou, nos casos de vertigem induzida, nos testes de pneumotoscopia. Sempre fazer exame de imagem, uma tomografia dos ossos temporais. A região mais comumente afetada é o canal semicircular lateral e isso requer uma mastoidectomia radical, lembrando de manter a matriz que recobre a fístula para não causar danos maiores na orelha interna. Nessa imagem tomográfica, a gente observa aqui essa imagem de densidade de partes moles, erosão da cadeia ossicular, que estaria aqui, o tegmen intacto, mais envolvimento e erosão da parede do canal semicircular lateral, e isso é um colesteatoma com uma fístula labiríntica. Outra complicação frequente são os abscessos de mastoide, que classicamente se manifestam dessa forma, pois aqui tem a região da mastoide, o arejamento dessa região, que vai ser preenchido pelo quadro da infecção, com sinais flogísticos, o abaulamento e o rebatimento do pavilhão auricular, com os sinais flogísticos aqui visíveis. Outra manifestação da mastoidite é a mastoidite de Bezold, que é essa região aqui, que seria a penetração do quadro de infecção na crista digástrica com a formação de coleção purulenta cervical na região do músculo esternocleidomastoídeo. Ele pode ser observado em cerca de 50% das crianças com mastoidite, principalmente nos casos de diagnóstico tardio ou tratamento inadequado. Podemos observar dois tipos de abscessos a serem formados decorrentes do pus da mastoide. O de Bezold, que vai para a região da musculatura do esternocleidomastoídeo, e o abscesso de Citelli, que vai para a região do músculo digástrico. Outra complicação comum é a paralisia facial periférica. Quando existe colesteatoma e o surgimento da paralisia facial periférica,
isso é um quadro de urgência cirúrgica. Se a paralisia facial periférica se instala rapidamente, pensar em colesteatoma infectado. Se a instalação da paralisia facial periférica é lenta, pensar em expansão crônica da doença. Fundamental o exame de imagem, uma tomografia computadorizada, para se determinar a região envolvida, mas a localização mais comum é na região do gânglio geniculado. As complicações intracranianas, apesar de serem menos comuns, envolvem risco de vida. Menos de 1% de todos os pacientes. São eles: abscesso extradural, abscesso cerebral, tanto do lobo temporal como cerebelar, a meningite, que é a mais comum, a trombose do seio lateral, abscesso subdural e hidrocefalia. Devemos pensar em complicações intracranianas frente a um quadro de otorreia supurativa, cefaleia crônica e febre. Além disso, mudanças de comportamento, rigidez de nuca e envolvimento de outros pares cranianos, fundamental a avaliação também pelo neurocirurgião. Nessa imagem tomográfica aqui, observa-se esse material de densidade de partes moles com erosão da cadeia ossicular, canal semicircular lateral intacto, mas o tegmen deiscente, com essa seta mostrando aqui uma imagem sugestiva de herniação do lobo temporal para a cavidade mastoídea, que também aparece aqui nessa imagem da ressonância nuclear magnética. Vamos pensar aqui em colesteatoma com herniação do lobo temporal. Outro quadro de otite média crônica é a otite média crônica silenciosa, também chamada de atelectásica ou adesiva, que seria uma sequela decorrente de um processo inflamatório da orelha média de longa duração, normalmente associado a um quadro de disfunção tubar importante. A diferença para a otite média crônica colesteatomatosa adquirida primária é que essa aqui passa desapercebida do diagnóstico médico. E ela é classificada então: otite média crônica silenciosa do tipo 1, em que a retração da membrana timpânica não tem contato com as estruturas da orelha média. A tipo 2, a membrana timpânica está em contato com a bigorna ou o estribo que aparece aqui. A tipo 3, a membrana timpânica está em contato com a região do promontório. E a tipo 4, em que existe uma retração de toda a membrana timpânica ao redor do ânulo timpânico. O tratamento dessas retrações de membrana timpânica pode ser tentado através da colocação de tubo de ventilação ou através de uma timpanoplastia. E por último, a timpanosclerose, que é caracterizada por uma degeneração hialina do tecido conjuntivo. São placas calcárias limitadas à lâmina própria da membrana timpânica, na sua forma mais superficial e menos aderida, mas pode infiltrar orelha média, fixando ossículos, músculos e tendões, e o movimento de báscula das janelas oval e redonda. Nesses casos, o tratamento seria a timpanotomia com a exploração da cadeia ossicular. Lembrando que as recidivas da timpanosclerose são frequentes. Membrana timpânica, orelha direita, apófise curta e cabo do martelo e a formação das placas de timpanosclerose. Orelha direita também, apófise curta, cabo do martelo, formação das placas de timpanosclerose. Também são comuns de aparecerem após a cirurgia de tubo de ventilação. Orelha esquerda, apófise curta e o cabo do martelo.
placa de tímpanosclerose em toda essa região da parte tensa da membrana timpânica. Orelha direita, apófise curta, cabo do martelo, formação das placas de tímpanosclerose com uma área monomérica da parte tensa da membrana timpânica. Eu coloco aqui o meu e-mail para o contato de vocês, caso tenham alguma dúvida ou sugestão. Abraços e até a nossa próxima aula.